Então, hoje nós vamos apresentar eu e o Ramiro, né? Boa tarde. E qualquer dúvida pode interromper, né? E aí depois nós teremos a GECEM, que vai fazer a explanação, então, sobre editais, principais erros, né? E trazer exemplos práticos. E, ao final, então, teremos uma avaliação, né, que é muito importante que façam, até para a gente ter o feedback em relação ao curso, né, em relação aos conteúdos, em relação, né, a quem está apresentando, até para a gente sempre melhorar. Né, o nosso objetivo é sempre melhorar. E também sugestões, né, que vocês têm. Tá bom? Então, vamos lá, né, Ramiro? Vamos começar. Isso. Bom, então a gente vai falar um pouquinho sobre o GGG, né, o tão temido GGG. Então, ele foi criado por um decreto, né, o 903, em 2020. Né, então, é chamado aí Grupo Gestor de Governo. Né, então, são formados por vários secretários que decidem, né, podemos dizer que decidem e analisam as demandas, né, de todos os órgãos. Então, é um órgão superior da administração pública estadual direta, então, né, ou seja, do nosso Estado, ente federativo, e integra a estrutura da Secretaria da Fazenda, né, então, está, né, interligada aí à Fazenda, e é responsável, então, pelo assessoramento do governador do Estado. Né, então, esse assessoramento, que seria, então, essa análise, né, e esse poder de decisão relacionado, então, às nossas licitações. Né? E aí, pessoal, quem são os órgãos, enfim, que integram, né, o Grupo Gestor de Governo? É a Secretaria de Estado da Fazenda, o secretário que preside, o chefe da Casa Civil, o Procurador-Geral do Estado e o secretário da Administração. Bom, em relação às decisões, né, as decisões, então, do GGG. A decisão, então, tem caráter normativo. Então, acredito que todos já tenham né, visualizado aquele relatório, né, onde eles atestam e assinam, né, ou seja, aprovam ou não aprovam. Então, é um ato de caráter normativo, autorizativo, né, que vai ocorrer de forma de resolução. Essas resoluções, então, são produzidas, né, têm efeito jurídico, no sentido de que são publicadas, né, no Diário Oficial do Estado. Então, causa o efeito jurídico. E as decisões em processos administrativos, de aquisições, contratações, despesas, né, também ocorrem, projeto de lei, decretos, ocorrem da mesma forma por deliberação. Então, hoje, se a gente for analisar toda demanda que tem aumento de custo, ou seja, despesa, né, acaba tendo, de certa maneira, né, um olhar do grupo gestor. E o que é o objeto de deliberação do Grupo Gestor de Governo? Né? Eles vão deliberar sobre aquisições, contratações, alterações contratuais da administração direta e indireta do governo, que envolvam aquisições de materiais e de bens e serviços, e também das prorrogações desses contratos. Né? Então, na verdade, né, é todo objeto. Né? Então, eles acabam tendo, digamos aí, essa competência, né, para deliberar em relação a todos os objetos, inclusive obras, serviços de engenharia, enfim. Bom, no nosso decreto, então, no artigo 10, nós temos aí os casos que são obrigatórios. Né? Então, aqui nós temos um exemplo de um ato vinculado, né, onde, então, não tem uma discricionariedade de não mandar. É obrigatório, né, conforme a lei é taxativa. Então, aquisições de materiais, equipamentos e contratações de serviços que superem o valor de R$200 mil no exercício. E a gente sabe que valores menores, né, então não precisa passar pelo GGG. Né? Então, por exemplo, DL, né, bem comum também, não passa pelo GGG. Então, esse valor de base. Né? Contratações de prestação de serviços terceirizados. Os famosos terceirizados que dão muito trabalho, então passam pelo GGG, DL, passa independente do valor. Né? Pode ser de 100 mil, pode ser de 10 milhões. O GGG, então, analisa. Né? E aí nós temos agora, inclusive, digamos aí, um projeto, né, no sentido de realmente avaliar principalmente o histórico da necessidade, então, em relação aos terceirizados. Né? Por isso que está tanto corte. As contratações de obras e serviços de engenharia, né, independente do valor. Né? Por si só, a natureza, né, da obra em si, ela já é mais complexa e, geralmente, né, tem valores aí, digamos, considerados. Então, até pela responsabilidade em si, né, aí do objeto, então, também passa pelo GGG. E aí, o que a gente deve instruir no processo antes de encaminhar para a deliberação do Grupo Gestor de Governo? A seguir, a gente vai mostrar.
Então, lá o artigo 10, no parágrafo 1º, ele diz que os processos administrativos devem ser encaminhados previamente ao grupo gestor de governo para deliberação. E deve conter esses documentos que constam elencados aqui. Ó. A justificativa fundamentada da necessidade da contratação, o ofício de encaminhamento assinado pelo titular do órgão, a especificação do objeto, conforme consta no termo de referência, estimativa do valor unitário e do valor total da despesa e o cronograma também dessa despesa, a indicação do item orçamentário e a comprovação de recursos financeiros, como pré-empenho. Esses são os elementos que precisam constar ali para eles, além dos demais que vão ser assim. Isso. Então, na verdade, desses pontos aqui, 2 eu gostaria de chamar a atenção, que é relacionado, então, ao pré-empenho, porque muitos acabam vindo sem empenho, a gente tem que, né, Ramiro, acaba tendo que fazer uma diligência, às vezes por falta de observação. E a outra questão que eu vejo que é mais importante é em relação ao histórico. Por quê? Porque a gente acaba recebendo muitas ligações, né, às vezes até informais, mas essa contratação aqui, vocês questionaram o órgão, o porquê, né, que eles estão, digamos, dobrando o estimativo do ano anterior? E é isso que a gente, né, recebe aí de devolução, porque, às vezes, essa justificativa é deficitária, ou seja, né, como a gente, né, comentou no primeiro dia, o princípio da motivação. Tudo tem que estar de forma clara, né, porque não tem como eles adivinharem, por exemplo, que foi criado um novo posto de saúde e precisou mais 5 postos. Né? Então, eu tenho que justificar o porquê daquela necessidade. Né? Então, isso eles estão sendo muito criteriosos. E, na verdade, a gente acaba, né, às vezes, recebendo o processo e tendo que fazer essa diligência. Ou, muitas vezes, não é aprovado pelo próprio grupo gestor por falta de informações. Então, quanto mais informações relacionadas a essa necessidade de cada posto, né, trabalhando essa estimativa dos últimos 3 anos, então você vai realmente provar, né, porque a gente tem que provar a necessidade, exatamente isso, né, que muitas vezes não fica demonstrado e fica sob entrelinhas, né, fica muito objetivo. E nesse ponto específico é onde eles mais vão fazer análise, né, para aprovar ou não. Então, pessoal, para serviços contínuos, é obrigatório o envio do histórico das contratações anteriores para o grupo gestor de governo, para ele deliberar, compreender o que foi executado, o que está sendo solicitado, se aí sim existe alguma adição de posto, alguma adição de serviço, algum aditivo ali, algo foi adicionado a mais do que foi planejado no contrato anterior. Eles vão requerer uma justificativa para compreender o que está acontecendo e o porquê que esse quantitativo está acima do exercício anterior, por exemplo. Isso. Na verdade, né, é comum que os órgãos informem, só que eles informam de uma forma muito genérica. Então, o ideal, inclusive, é fazer uma planilha, né, demonstrando ali o quantitativo e justificando o aumento, né, porque assim você, né, o órgão aí vai ter mais êxito, né, em conseguir aí a questão da aprovação. E realmente a gente percebe, em alguns processos, que vem realmente com uma informação muito sucinta. Então, indica o número do contrato, né, anterior. Então, todas as informações, quanto mais informações, mais detalhes, mais motivado, melhor. Né? Então, aí a gente falou um pouco sobre o decreto 903 e o GGG também tem uma resolução, a 003 de 2021, que são os casos de exceção, em que não é necessário submeter a deliberação do grupo gestor de governo, determinados órgãos e determinadas situações. Por exemplo, é dispensável submeter à avaliação do grupo gestor de governo as contratações públicas para os seguintes órgãos e empresas. A Fundação UDESC, né, a Universidade do Estado de Santa Catarina, o CEASA, que é a Central de Abastecimento do Estado, SC Participações e Parcerias e suas subsidiárias, a Imbituba Administradora da Zona de Processamento e Exportação, Santa Catarina Participações e Investimentos, o Sapiens Park, a Corretora de Seguros Bescor, que está em liquidação, a Companhia de Distrito Industriais, a Codisc, que também está em liquidação. Isso. Bom, então, esses órgãos então, estão dispensados, né, da análise. Também temos na resolução, que também são atos aí de situações também dispensáveis, contratações para participação de servidores públicos da UDESC em eventos, aquisição de materiais e equipamentos da SES. Né? Então, aqui, SES, né?
Claro que a saúde, de certa maneira, é especial, tem suas especificidades, né? E com certeza também teria que ter uma exceção em relação a essa questão de análise, né? Então, materiais e equipamentos relacionados à atividade fim, né, do órgão. Também contratações de obras e serviços de engenharia de até R$200 mil, desde que estejam acompanhadas do parecer da CI, né, quando cabível, estejam acompanhados de pré-empenho e também não estejam vinculados a recursos de convênio de operação de crédito. Isso. Frisando mais uma vez que a gente também recebe muito a questão, né, digamos, da justificativa que é dispensável, mas acaba muitas vezes voltando porque não tem o pré-empenho. Então, é bem importante, né? O pré-empenho também vai ter que ser, né, ou seja, um documento que tem que ser observado. Contratações de serviços até R$1 milhão, não enquadrados como engenharia, obras ou terceirizados, né? Então, também é dispensável. Sejam essenciais ao cumprimento da atividade fim, SES e SAP, né? Então, segurança pública e, né, e a SES como, né, até pela própria especificidade, né, digamos aí, da função, das atribuições e competências, né, tem essa exceção. E estejam acompanhados também de pré-empenho. Então, sempre a questão do pré-empenho tem que estar aí juntado no processo documentado. E não fazer referência, então, a convênio, né, ou operação de crédito. Também é dispensável o fornecimento, quando se tratar de atas de registro de preço de materiais e equipamentos no valor de até R$600 mil, desde que possuam pré-empenho e que também não estejam vinculados a recursos de convênio e operações de crédito. Isso. Então, na verdade, né, nós temos ali os valores limitadores, então, que é de 200 mil, 1 milhão, 600 em cada situação, sempre exigindo pré-empenho e que não seja, né, de recurso de convênio ou operação de crédito. As contratualizações firmadas pela SES também são dispensáveis da submissão ao grupo gestor de governo, e as contratações que estão relacionadas ao pacto, ao programa por toda Santa Catarina, né, o Pacto por Santa Catarina. Bom, também outro caso de situação dispensável, o reajuste previsto em contrato, reequilíbrio econômico financeiro ou aditivo quantitativo dos itens, né, do contrato. Então, também serão avaliados pela DIT, né? Então, a nossa resolução aqui acaba também excepcionando, né? E aí também os apostilamentos, os aditamentos relativos à prorrogação de vigência contratual, desde que não ocorra aumento de despesa, e aditamentos que tratam de supressão de valores contratuais. Esses também são dispensáveis de submissão. Em relação à repactuação e reequilíbrio, na verdade, são direitos, né, da parte contratada. Então, até pela questão dessa dispensabilidade ali de análise do grupo gestor, né? Em relação aqui à alteração contratual, então, claro que o acréscimo, né, que torna aí despesa, onde vai ter essa necessidade, então, de análise do GGG. Então, por exemplo, um aditivo de acréscimo vai para o GGG, né? Já de supressão, não vai. Ou ainda uma prorrogação de prazo, alteração de prazo contratual, que não tenha aumento de despesa, também não vai, né? Então, vai para a questão de aumento de despesa, onde eles vão, então, verificar se realmente é necessário, se não é, e em relação também ao valor. Os credenciamentos de instituições financeiras para prestação de serviços bancários, ali aquelas que são oriundas de arrecadação e repasse de tributos das receitas públicas estaduais. Essas são geridas ali pela SEF. Contratações de serviços essenciais, água, luz, esgoto, gás, esses também são dispensáveis. Locação de imóveis, aí desde que se observe as instruções normativas da Secretaria de Estado da Administração, e as contratações e alterações contratuais custeadas exclusivamente com recursos oriundos do Ministério da Saúde. Esse aí não estava gravado. Uhum. Bom, então, o objetivo da gente trazer aqui, na verdade, é bem objetivo, né? Tanto a resolução, né, como o próprio decreto instituidor do grupo gestor, e, na verdade, demanda aí de situações onde é obrigatório e onde é dispensável, né? Então, a gente já conhece aí o rito, mas a gente achou importante incluir isso no curso de capacitação, porque essa questão, por exemplo, do pré-empenho, essa questão, por exemplo, da falta de justificativa, né, em relação
ao aumento da despesa, né, quando aumenta o quantitativo. Então, são situações que a gente se depara diariamente, né? E, às vezes, aquele servidor, né, que às vezes não tem conhecimento da resolução ou do próprio decreto, não tem nem conhecimento como funciona. Então, a gente achou importante aqui trazer, né, essas informações. Bom, então a gente vai falar um pouquinho sobre ata de registro de preço. Antes de nós abordarmos aqui, porque nós temos, então, tanto o regramento, né? Hoje nós temos a lei 14.133, que fala do sistema de registro de preço, né, como documento auxiliar. Nós temos o decreto estadual, né, 509, e temos uma IN, uma instrução normativa da DGLC, que traz, então, todo o procedimento. No entanto, hoje, se a gente analisar a questão legal de competência do decreto que a gente vem utilizando hoje, que é lá da Central Estratégica de Compras, a ata de registro hoje ela não entra no escopo da DGLC, né? Então, esse decreto a gente está alterando agora, né, porque a gente, né, necessariamente precisa, sim, ter esse controle em relação às atas de registro. Então, hoje, no site da CEA, nós temos lá né, uma listagem em relação às atas da CEA. E o nosso objetivo, então, é ter um banco de atas, criar um banco de atas, onde, então, o órgão vai naquele canal e consulta quais são as atas existentes do Estado, né? E volto a reforçar que a gente está trabalhando, né, arduamente na missão, então, de reverter, né, o entendimento do GGG quanto ao corte lá, né, antes da licitação, e sim posterior, porque o nosso intuito, então, é montar esse banco de atas e ter quantas, né, ou seja, um número de atas com quantitativos razoáveis, né? Então, uma das situações que nos acaba atrapalhando, né, mais uma vez, é o sistema. Então, por exemplo, a gente está com um contrato, né, que vai ser feito ainda os módulos de atas e de gestão de contratos, e a gente, então, aguarda que isso ocorra logo, porque a gente já tem essa meta. Independente, né, do sistema, a gente já está, digamos, tendo um link, inclusive lá no Clique Compras SC, a gente vai, né, estar em formatação ainda, né? Uma listagem, então, em relação a essas atas, e vamos também fazer o passo a passo, né, de como faz para fazer a adesão. Então, a gente vai, né, o nosso objetivo é trazer um checklist, né? Claro que a instrução normativa ela já traz os requisitos legais, mas o passo a passo de como fazer, né? Porque nós sabemos que a União ela tem, né, o seu programa próprio, ou seja, ela, né, traz aí um certo regramento e alguma dificuldade, né, inclusive lá para se cadastrar, para fazer a pesquisa, enfim. Então, a gente vai... né, o objetivo é demonstrar isso com clareza, com facilidade, para que os órgãos, então, possam, né, ter essa consulta do Estado e da União, como fazer, e dos outros entes, né, ou seja, dos outros estados. Então, pessoal, a ata de registro de preço, ali conforme o decreto 509, nosso decreto estadual que dispõe sobre o sistema de registro de preço, ele é um documento vinculativo e obrigacional, né? Ele caracteriza um futuro compromisso entre o prestador ou o fornecedor com a administração pública. Lá são registrados preços, identificados os órgãos, as entidades participantes, as condições que são praticadas, e também aquelas disposições que estão ali contidas no edital, elas também são identificadas lá na ata, na minuta da ata. Bom, então, em relação ao sistema de registro de preço, né, falando um pouquinho, acredito que todos saibam da grande vantajosidade que é a aplicação desse sistema, né? Porque nós temos aí a possibilidade, né, de não adquirir toda a quantidade, não precisamos ter um estoque, né, do produto, não precisamos ter o cuidado de manter esse produto, de repente, lá num ambiente, né, específico. Então, o registro de preço hoje, quando ele é aplicável, quando ele pode ser aplicável, então ele deve ser, né, porque traz muita vantajosidade. Fora a economicidade, né, em relação ao lapso de tempo que nós temos ali em relação à ata, né, mais a possibilidade de adesão. Então, sem sombra de dúvidas, hoje, né, o sistema de registro é um grande aliado às compras públicas. Então, nós temos o órgão gerenciador, a unidade participante e a unidade não participante, né, onde alguns conhecem aí o termo do antigo decreto que foi revogado, antes da 14.133, que era o carona e o não carona, né, o carona e o participante. Então, a lei trouxe, então, a categoria, né, a unidade participante e unidade não participante. Então, a unidade gerenciadora é o órgão que vai gerenciar essa ata.
Então, hoje, por exemplo, nas compras compartilhadas, né, ou seja, compartilhadas são aquelas feitas pela GEPLAC, na DGLC, onde é aquelas relacionadas à lista básica de materiais. Essa ata, na verdade, todo o processo licitatório, inclusive o gerenciamento dessa ata, é feita pela GEPLAC, pela CEA. Né? Então, isso facilita, inclusive, digamos, a própria instrumentalidade e o próprio tempo, né, do que cada órgão fazer a sua. Nas demais compras, que não são compartilhadas ainda, ou que não podem ser, então, o órgão gerenciador é aquele que vai fazer o certame, aquele que faz a licitação. Né? Então, vamos imaginar que, né, a saúde quer aderir uma ata lá do Espírito Santo, o órgão gerenciador é o Espírito Santo, lá a unidade executora. A unidade participante, então, são aqueles órgãos que vão efetivamente participar, que vão cotar suas quantidades, né, que mandam seus quantitativos. Então, a GEPLAC, quando faz a compra compartilhada, ela encaminha os convites, né, a informação que vai ser feita a licitação para determinado objeto, e os órgãos, então, respondem com os quantitativos, né, digamos, a estimativa relacionada àquele item, ou àqueles itens. Né. E a questão, né, da unidade não participante é aquele carona, é aquele que não participou desse processo, mas, né, ele teve conhecimento posterior e ele quer aderir. Então, hoje, a 14133 ela trouxe um ponto muito positivo, que ela permite, né, no caso de adesão, né, em relação ao não participante, o acréscimo de até 50% do quantitativo. Então, facilita e também, né, a gente visualiza a celeridade, porque realmente uns 50% é um bom percentual, né, e evita novas licitações em relação ao mesmo objeto. E aí, pessoal, qual a quantidade máxima que a gente pode permitir como gerenciador aos órgãos ou entidades aderirem ao nosso sistema de registro de preço, a nossa ata de registro de preço? Além disso, qual é a quantidade máxima para o aderente? Qual é o quantitativo máximo que ele pode encaminhar? Então, o que diz o decreto estadual, assim como a lei de licitação, a gente pode permitir a adesão até do dobro do quantitativo. Então, se o órgão gerenciador planejou 100, ele permite que órgãos não participantes, entidades não participantes, possam aderir até 200 dessa quantidade que foi planejado, o dobro da quantidade. E o órgão que não é participante, ele pode solicitar até 50% do quantitativo. Então, se eu planejei 100 na minha licitação, ele pode pedir até 50. Bom, antes de passar para a instrução normativa, gostaria de comentar uma situação que a gente é muito questionado a respeito do Sim Catarina. Por que o Estado não pode aderir à ata do Sim Catarina? Bom, o Sim Catarina é um consórcio público instituído por municípios. Né? Então, a gente tem lá no artigo 18 da Constituição os entes federativos, né? República Federativa organizada pelos entes federativos, União, Estados, municípios e territórios. A União tem a sua competência legislativa por lei, que está, inclusive, na Constituição. O Estado, mesma coisa, e os municípios, mesma coisa. A partir do momento que eu faço uma união, porque o consórcio é uma união de entes, que pode ser estadual, federal, municipal, por um objetivo comum. E cada um, né, mediante lei, então, a Lei 11.107, ela traz a exigência de lei, né, autorizativa, tem que ter um contrato de programa, tem que ter a forma de rateio, como que cada município vai arcar, porque, por exemplo, município de Blumenau, município de Guaramirim, vai pagar a mesma coisa? Não. São critérios diferentes. Então, para o Estado aderir à ata, primeiramente, ele teria que fazer parte do consórcio. Primeiramente. Né? Então, ele poderia fazer parte do consórcio ou não. Se ele fazer parte do consórcio, né, eu, particularmente, tenho a questão que eu vejo que é ilegal, porque não tem como o Estado fazer, digamos, unir esforços com o município. Né? Então, a não ser que a lei permitisse. Então, se eu não tenho lei, se exige lei, né? Então, é um critério legal. O Estado poderia aderir à ata do outro Estado? Poderia, porque a própria lei já traz essa escala de hierarquia, União, Estados e municípios. Então, não posso... O município, simplesmente, ele vai aderir a atas de outros municípios, do Estado da União. Agora, a União não pode aderir à ata do Estado e nem do município. E o Estado não pode aderir à ata de município, sim só de outros Estados ou da União. Em relação à questão de preço, né? Então, a gente ouve assim, mas o preço do Sim Catarina está menor. Né? Ou eles têm quantitativo, vocês não têm. Isso é um problema. Por quê? Porque o Sim Catarina ele só faz sistema de registro de preço.
Então, ele só trabalha com ata. Começa por aí. Então, ele é uma central de compras. Segundo, ele trabalha com quantitativo, né? Então, imagina 270 municípios. Hoje, eu acredito que está em faixa de 140, né, consorciados. É uma alta demanda. Então, comparando ao Estado, né, hoje o nosso problema maior é o corte do GGG. Por quê? Quando o Sim Catarina lá contrata 1.000 veículos, a gente contrata 10 ou 100. Quem vai ter o menor preço? Ganho de escala. Obviamente que o Sim Catarina. Então, é essa questão, inclusive, né, que a gente vai tentar estar nessa missão, né, de alterar esse entendimento, né, do grupo gestor. Por quê? Porque a gente quer ter um quantitativo também condizente com o Estado de Santa Catarina, até porque o Estado tem um programa, que é a Compras SC, que é formado, então, né, que você já conhece aí, por vários servidores que todos têm expertise, só fazem isso, né? E, na verdade, né, eu vejo que fica até ilógico, né, o próprio Estado de Santa Catarina aderir, né, a um consórcio intermunicipal, sendo que tem a sua própria central e tem o seu programa Compras SC, né? E a gente visualiza muitas questões, inclusive, do Sim Catarina, com o Tribunal de Contas, por exemplo, e até preços maiores do que os nossos. Então, não podemos generalizar, né? Primeira situação. E a questão da adesão, então, tem essa impossibilidade legal, né? Legal por quê? Porque o Estado não pode ir para baixo, para o município, ele pode ir para o lado ou para cima, ou seja, Estado-União, e, para fazer parte, né, tem que ter uma lei autorizativa. A gente não tem essa lei, pelo menos eu desconheço. Segundo, quando se cria um consórcio, o consórcio exige por lei um objetivo. Ele é criado para algo, né, porque acaba sendo uma autarquia intermunicipal. E eu acredito, né, que o caso do Sim Catarina, ele foi criado especificamente, né, acredito, ou seja, conforme a lei, ele foi criado para realizar compras públicas, mas ele foi realizar compras públicas municipais. Então, se o Estado quiser, né, digamos, fazer parte, vai ter que alterar o próprio instituto legal, né? Então, a questão da legalidade, né, é até bastante discutido esse tema. Já tivemos várias consultas de Tribunal de Contas do país inteiro, e hoje o entendimento majoritário é que não pode, né? Não pode. Então, só para deixar claro isso. Instrução Normativa 7/24. Então, vamos lá. A Instrução Normativa 7/2004 trata sobre a adesão do sistema de registro de preço pelos órgãos e entidades subordinadas ao Decreto 509. E ela disciplina, então, a forma de como nós vamos fazer essa adesão. Então, aquilo que a Fran acabou de comentar, o Estado não pode aderir a atas de registro de preços firmadas pelos municípios, incluindo os consórcios municipais. E o Estado pode aderir às atas de registro de preço que são firmadas pelos entes estaduais, distrital e o ente federal. Vamos imaginar que nós tivéssemos um consórcio estadual, interestadual. Nós poderíamos, né, pela questão de hierarquia, conforme os entes federativos. E aí, como que a gente formaliza, né, um pedido de adesão à ata de registro de preço? Primeiro, o órgão participante ele deve formalizar via processo e deve elencar esses documentos aqui, ó, o documento de oficialização da demanda, o estudo técnico preliminar, e o estudo técnico preliminar é interessante que ele aponte como uma solução que a adesão à ata de registro de preço é a mais assertiva. Tá? Vai ter que ter a justificativa dos quantitativos, a aceitação do fornecedor, a aceitação da unidade gerenciadora, do gerenciador, né? O edital e os documentos correspondentes àquela ata que foi gerada, que a gente pretende aderir, os documentos de habilitação do fornecedor, porque a gente precisa buscar esses documentos, a dotação orçamentária, para comprovar que a gente tem disponibilidade, o parecer jurídico ou o referencial e o termo de adesão. Bom, só uma complementação, né? Então, na verdade, se a gente visualizar, é quase os documentos, né, de um processo de licitação. No entanto, é uma exigência legal, né, porque eu tenho que justificar se é melhor, né? Quando eu vou fazer a compra, eu tenho que ter, né, feito todos esses estudos, ou seja, estudo técnico, quantitativo, orçamento, até porque um dos requisitos importantíssimos, né, relacionados à adesão é ter o quantitativo e a vantajosidade, né, que vai ter que estar comprovada, que é vantajoso eu aderir à ata do que fazer um novo certame. Então, a justificativa, a motivação continua sendo, né, um dos requisitos aí bem importantes que deve ser também seguido, inclusive, nas adesões, né?
E a questão do parecer jurídico também muita gente questiona, mas tem que mandar lá para o jurídico. Então, esse parecer referencial, o que é? Né? É um checklist, praticamente, onde aquele órgão, aquele servidor que está responsável pela ata, vai verificar, então, se está de acordo, e ele vai fazer, então, digamos, o termo de, digamos, de cumprimento total em relação ao parecer, né? Que acaba, muitas vezes, agilizando, né? Então, é um ou outro. Pode ser feito esse documento? Pode, desde que a pessoa, né, tenha essa responsabilidade de conferir exatamente e dar o ok. Dá para aumentar um pouquinho a temperatura? O pessoal está com frio. Sim. Ah, tá. Uhum, obrigada. A gente já vai verificar. E aí a gente precisa, na justificativa dos quantitativos, seja para bem ou serviços, elas devem ser bem fundamentadas, né? E conter o demonstrativo dos consumos nos exercícios anteriores, seja por meio de relatório, ou seja por outros dados que demonstrem esse dimensionamento adequado. Bom, então o que a gente percebe em relação à ata? É quase a mesma exigência, porque você tem que justificar da mesma forma, inclusive a quantidade. A única vantagem é que você vai ter já a contratação, né, sem a licitação. Então, realmente é mais rápida, né? E o nosso objetivo, inclusive, né, relacionado a esse banco de atas que eu comentei, a gente vai agora aumentar a lista básica de materiais. Então, o nosso objetivo é dobrar os itens e ter atas suficientes relacionadas a todos esses materiais, né? E uma quantidade compatível, né? Até para a gente ganhar preço e escala de mercado. A adesão de atas de outros estados ou da esfera federal, a gente deve incluir outros documentos além do que foi mencionado anteriormente. A comprovação da possibilidade de adesão, que esteja previsto lá no edital em que a gente pretende aderir. Os processos de adesão às atas de outros estados após a confirmação ali do fornecedor e da entidade, da gerenciadora, eles devem ser submetidos à CEA, à DGLC, para apreciação, até porque a gente vai consultar se não existe alguma ata disponível aqui no estado, e não havendo, aí sim, e estando instruído corretamente, a gente vai dar o termo de conformidade para que vocês possam aderir. Bom, então... Uma perguntinha lá, peraí. A importância, né? Muitos perguntam, mas por que tem que passar para a DGLC? É por essa questão da verificação se a gente não tem ata em aberto, né? Então, como a gente não tem um banco ainda, né, que tem lá um sistema que faça essa consulta, que seria o ideal, né? Então, tem que nos encaminhar que a gente faça essa consulta manual, verifica, né? Claro, em relação ali aos sistemas e autoriza, então, a adesão, né? Então, a gente só autoriza e tem a certeza de que realmente tem a vantajosidade e que os documentos estão ali compatíveis, né? E que a gente não tem ata em relação àquele item. Sim, a gente encaminha a solicitação para o gabinete para que ele elabore um ofício e encaminhe para o gestor maior do órgão que a gente quer aderir. Ok. Aí, quando volta, a gente instrui o processo. Então, é nesse momento que a gente tem que mandar para a DGLC. Não, o encaminhamento para nós é depois de todo instruído o processo. Sim, a gente instrui o Isso, processo. o ETP. E aí, antes de dar o andamento do processo Isso. para a contratação propriamente dita, já com autorização da empresa, do GGG, tudo certinho? Isso Antes mesmo. do GGG ou depois? Na verdade, Ramiro, ela está perguntando qual que é a tramitação interna. Isso. Não, para encaminhar para a DGLC. Depois de todo instruído o processo. Seria o último ato que você vai fazer antes de aderir à ata, lá do órgão gerenciador. Tá bom, então. Obrigada. A Cíntia aqui vai matar essa dúvida para ti, ó, só Não, então, primeiro você faz o ETP, que daí é onde tu identifica que a carona é mais vantajosa. Aí tem a consulta com o fornecedor, que ele está de acordo. Aí sim você encaminha para a GEPLAC, com a necessidade de vocês, com a justificativa, quantitativo. Isso. Aí encaminha para nós. Aí com o nosso ok, assim vocês dão um prosseguimento no processo. Para a GEPLAC, isso. Mais alguma dúvida? Tranquilo? Bom, então a DGLC é responsável pela autorização para adesões de atas, então, gerenciadas por outros, né, por outros órgãos ou por outros entes federativos. Então, só realmente na segurança de que a gente não está comprando, né, ou aderindo lá à ata de outro estado, sendo que a gente tem a nossa, né, então, só para não correr esse risco. E para adesões às atas em que a CEA atua, então, como, né, comentado anteriormente, é a GEPLAC que faz todo esse controle.
Então, hoje, a vantajosidade, né, em relação às compras compartilhadas, ela é, digamos, visível, né, porque nós temos uma gerência que faz toda essa gestão. Então, monta todo o processo, gerencia a ata, né, e só entrega lá o produto ao órgão, né. Então, por isso, o nosso objetivo de cada vez mais, né, aumentar a lista básica, né, e o que puder ser feito de forma compartilhada, ser feito de forma compartilhada, né, que a gestão é uma só e não acaba sendo em vários órgãos, né. Tanto a questão também da fiscalização, que é bem importante, né. Então, execução e fiscalização depois dessa ata, que pode até virar um contrato, né. Então, as compras compartilhadas, essa fiscalização e gestão também fica para a GEPLAC e não para o órgão. Então, né, olha só a vantagem da compra compartilhada, né? Então, os órgãos ficam, de certa maneira, mais seguros. E aí, gente, o pedido de aquisição de órgãos e entidades não integrantes da administração pública estadual, né, serão tratados pelo órgão gerenciador e vai observar o seguinte: o regulamento do ente solicitante com a previsão da adesão, quando houver, o quantitativo limite para adesão e a anuência da autoridade competente do órgão gerenciador. Bom, termo de adesão, então, né, a ata de registro de preço deverá. Então, é um documento, né, como nós falamos, o próprio conceito, né, documento vinculativo, até porque a ata e o contrato ele só gera efeito jurídico com a publicação, né? A própria lei já estabelece que a publicação é que dá eficácia, né, ao contrato ou à ata. Então, publicado no Diário Oficial e registrado no SIGEF, né, no Sistema de Contratos, que vai ser, então, a responsabilidade, aí sim, do órgão licitante, do órgão participante, desculpa. Então, hoje mesmo eu tive um questionamento perguntando se, da Polícia Civil, que eles fizeram uma adesão de ata, e eles nos questionaram se a ata era feita pela DGLC ou pelo órgão. Então, é pelo órgão, né, porque o órgão que fica responsável para fazer a adesão, ou seja, preencher todos os documentos, né, ou seja, pedir a solicitação, verificar se tem quantitativo, comprovar o aceite, e depois só vai pedir autorização só para a gente realmente verificar se a gente não tem ata daquele objeto e devolvemos ao órgão. Então, o órgão é que vai concretizar a contratação, ou seja, a realização da ata. Até porque a ata é um documento que vai anexo ao edital, né, tanto a minuta da ata como a minuta do contrato. Então, a gente até tem padrão em relação às nossas compartilhadas, mas o órgão é que vai ficar responsável, então, conforme lá o órgão gerenciador, né, da própria minuta que vai estar lá no edital, de elaborar as tratativas ali relacionadas à ata. E é isso, né? A instrução normativa ela é bem sucinta, né? A gente está aí agora com uma força-tarefa, né, de atualizar vários normativos, decretos, então, né, para facilitar, inclusive, o fluxo e também para melhorar, digamos, o encontro da informação, né? Por exemplo, os terceirizados, hoje a gente tem várias INs, né? A gente quer unificar uma só, ter uma para busca, né? Senão tem que estar olhando em 10. Então, a gente está num trabalho também contínuo, né, de aperfeiçoamento em relação a esses atos normativos. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Célia? Opa, a Célia tem uma dúvida, peraí. Eu tenho uma dúvida, se a gente está pensando em algum tipo de sistema como a União tem, para que a gente permita a carona de outros estados ou municípios. Isso. Se tem alguma já perspectiva estadual para que se desenvolva um sistema para que os municípios Cíntia, consigam. fala de sistema. Só um momentinho. O nosso sistema é um problema. Hoje a gente não tem o sistema implantado. Então, a partir do momento que a gente tiver o CIPAC com um módulo de gestão de atas implantado, a gente vai ter essa possibilidade de fazer a adesão pelo sistema. A solicitação da adesão para as nossas atas aqui do Estado, porque vocês vão ter acesso a todas as atas, seja da CEA e seja de outros órgãos. O município aderir à do Estado. Sim, o município pode aderir à nossa ata. Mas aí com esse sistema... É que aí, Célia, na verdade, quando dá adesão, o edital tem que permitir a adesão, mas essa questão de controle em relação ao sistema a gente não tem. Tá? Não, aí no sistema, eles não vão fazer a solicitação pelo sistema, mas a gente vai ter o controle das adesões. Entendeu? Tipo, o município ele não tem acesso ao nosso sistema, mas a partir do momento que ele faz a solicitação, porque ele pode encaminhar a solicitação para vocês, mas vocês vão ter, no permitir, o quantitativo que o município está, vocês vão registrar ali no sistema para ter esse gerenciamento
Era isso. Isso mesmo. É que aí o sistema é que vai... por exemplo, a SES teve 5 adesões de 5 municípios. Então, esses pedidos vão estar no sistema e você vai ter como controlar o quantitativo de cada item que foi aderido, né? Então, essa questão do CIPAC, até só para conhecimento também, foi um contrato feito por prazo de 24 meses, com 5 módulos, e, infelizmente, justamente, os módulos de contratos e atas estão mais atrasados. Então, até como você perguntou, né, se o Estado está com um olhar para essa situação, sim, a DGLC, nós estamos com essa missão, então vai ser feita agora uma prorrogação qualitativa e quantitativa desse contrato, e nós estamos exigindo prazo de execução, e, se não cumprido, né, o objetivo é contratar uma empresa, né, ou seja, um sistema específico para isso o quanto antes. Então, eu vejo que até no máximo mês 6 de 2025. Né? Até porque é uma das questões que a gente vai ter por escopo agora, essa realização de atas, que é necessário, né? Que hoje atas acaba facilitando muito a vida, né? E a gente está perdendo pontos porque não tem sistema, né? Diferente, por exemplo, do Sim Catarina, que tem um sistema espetacular, por isso que eles fazem o que fazem. Então, a gente tem que ter um sistema bom. E temos também uma luz no fim do túnel, né? Vamos também não ser tão pessimistas e sim pensar positivo, que a gente tem o Profisco. Né, o Profisco, então, é um valor muito bom, né, a gente já tem esse dinheiro em conta. Nós estamos trabalhando agora nos TRs em relação a cada grupo e subgrupo. E 2025, então, já temos aí, né, o orçamento e a estimativa de prazo já para início das contratações. Né? Então, contratações das empresas que vão fazer todo o estudo e depois a contratação da própria empresa para fazer o sistema. Né? Que, quando a gente fala em sistema, é uma situação mais complexa, técnica, né? Que não é fácil, né? Tem que ter expertise para isso. E a gente, como eu mostrei, né? Não sei se vocês lembram, a gente tem 7 sistemas, muito sistema. E aí tem que ter integração, tem que ter a customização, tem que ter, né, vários critérios que a gente acaba, né, tendo problema em cada integração ou cada customização, enfim, é complexo. Então, da nossa parte, o que a gente está fazendo já para adiantar, para tentar, digamos, ajudar até os órgãos? É a questão de ter essas informações, por exemplo, de quais são as atas do Estado. Então, isso a gente vai fazer até que estamos verificando a possibilidade de fazer até manual. Né? Então, hoje nós estamos com a GESIC, que está fazendo toda a questão de painéis, de indicadores, aí, para a gente ter essas informações. E o passo a passo de ajudar o órgão, por exemplo, na adesão federal, na adesão estadual, no que for preciso. Né? Não, mas, por exemplo, se a gente tiver um banco de atas do Estado, podia ser de uma maneira centralizada para os municípios poderem pesquisar. Sim, né? Mas esse é o objetivo, Esse é o objetivo, porque vai estar público. E poderem também, de uma certa forma, porque a União tem um sistema, né? Que Sim. você pede no sistema a carona. Se a gente conseguisse ter isso também no Estado, ia ser bem bacana, né? Porque daí são múltiplos gestores que a gente tem das atas. Então, se tivesse um canal único para recebimento desse pedido de anuência, seria bem legal. E também, Célia, assim, até acho que foi a saúde que nos questionou. Eu, particularmente, então, não tinha até conhecimento em relação ao próprio sistema da União, né? E não sei se alguns órgãos que estão aqui já fizeram adesão da ata da União. Então, para você fazer esse cadastro, já é bem complicado, né? Não é qualquer pessoa que vai lá e faz. Eu fiquei 2 horas e não consegui fazer. Então, a gente quer ter esse auxílio, quer montar o passo a passo, né, de como fazer, porque, né, se a gente for, né, analisar hoje, a adesão ela realmente é facilitada, né? Então, até essa busca hoje não é muito clara, né, de se fazer, e complexa, de certa maneira, né, para aqueles que não têm o conhecimento. Então, isso a gente quer facilitar, fazer o passo a passo também para até a gente ter o nosso sistema, né, que esperamos que em 2025 a gente tenha. Né? Mais alguma pergunta? Bom, então, pessoal, obrigada, né, pela atenção. Agora nós vamos ter aí, antes do nosso café, nosso coffee break, a gerência de licitações, que vai apresentar, então, a questão de editais e vai trazer casos práticos, né, do dia a dia aí, relacionado, então, ao pregão, né, agora ao processo licitatório. Então, né, da fase preparatória, vimos aqui a importância, né, de todos os documentos e justificativas, né, os requisitos legais, e agora, né, conhecendo um pouquinho aí dos problemas que a gente passa relacionado, então, à questão da licitação propriamente dita, decorrente, né, às vezes, muitas vezes, da própria fase preparatória.
Então, vou convidar aqui a nossa gerente, Andréia. Boa tarde, pessoal. Então, só apresentando um pouquinho a gerência de licitações, né? Hoje nós trabalhamos lá com 16 pregoeiros, mais 6 colegas no editais e um apoio, e mais junto comigo, né? O nosso processo de trabalho, o nosso processo de trabalho é receber toda a documentação que passou pela GEAD, que foi instruída por vocês, passou pela análise da GEAD. A gente recebe esse processo com essa documentação, prepara o edital vai para o parecer jurídico, ele retorna, algumas vezes com questionamentos. Esses questionamentos são respondidos, quando é possível, né, ali no edital mesmo, com o pessoal que faz o edital. E, quando não é possível da área técnica, retorna para que vocês nos respondam, voltando, né? Esse edital está ok, é feito a abertura dessa licitação, né? Marcado o pregão e segue com os pregoeiros aí na data correta para a marcação, para a licitação, né, propriamente dita. Então, lá o pessoal tem a situação de esclarecimentos, né, de impugnação e, posterior, recurso também com relação a essa aquisição demandada por vocês. Tá? Então, essa parte de esclarecimentos e impugnações, vocês sabem bem que, quando também diz respeito à área técnica, isso é encaminhado para vocês responderem isso, nos retorna, né, para dar andamento a esse trabalho da licitação. Tá? Então, ressaltando que é super importante o trabalho que vocês fazem de instrução processual junto com a GEAD. Então, assim, não é encheção de saco. Não é encheção de saco, tá? Porque os questionamentos, a cobrança que é feita lá pela GEAD, primeiro, a gente se baseia na lei. Segundo, são questionamentos que por vezes, né, digamos assim, como é que eu vou falar? Aparece do jurídico, hoje não foi cobrado, mas amanhã está sendo cobrado bastante. Alguma questão, né, diferente. Tá? Então, é repassado automaticamente para vocês, né, responderem isso. Então, a gente segue essa linha que o jurídico também nos aperta para que todas essas informações importantes para o processo licitatório estejam ali direcionadas e respondidas. Tá? Então, o trabalho da gerência de licitações é praticamente esse. Tá? A gente recebe essa documentação de vocês, faz o edital, operacionaliza o processo licitatório, homologando o resultado, devolvemos esse processo para vocês, para que vocês façam a contratação. Certo? Então, ainda posterior, né, a toda esse trabalho que vocês fazem junto com a GEAD, ainda o pessoal do edital, ali, a hora que está montando essa documentação, às vezes se depara com algumas situações, né, que eles têm que voltar esse processo para vocês e fazer algumas perguntas para que essa instrução, digamos assim, esse edital, tá, não cause dúvidas lá na frente na hora de licitar. Tá? E o pregoeiro consiga, né, conduzir essa licitação de uma forma mais tranquila possível e mais rápida que aquilo que a gente espera. E entregue para vocês o melhor produto possível. Certo? Então, é essa proposta que a gente veio trazer aqui para vocês hoje. Okay? Comentar um pouco, falar um pouco sobre esse dia a dia que a gente se depara lá, tanto na fase de editais quanto na fase de pregão. Então, o Tiago está aqui para falar um pouquinho sobre isso e a Luana depois vai falar um pouquinho também sobre isso com vocês. Tá? Muito obrigado pela atenção e a gente segue aqui com as informações. Boa tarde. Então é isso. A Andréia falou o que a gente precisava falar. Vamos pro coffee break. Brincadeira. Então, eu vou falar um pouquinho, bem breve mesmo, mas espero que seja útil, sobre
as dificuldades que a gente encontra na hora de elaborar os editais, de pegar tudo que foi planejado e tudo que foi documentado antes por vocês, pela GEAD, e transpor isso para os editais e efetivamente transformar num pregão, né? Então, nós vamos fazer esse estudo de casos, né? Que foi a missão que a minha gerente me deu. Na verdade, ela deu essa missão para o NUED, aí o NUED olhou para mim. Eu trabalho com mais 6 meninas, então, trabalhando com 6 mulheres, eu só posso obedecer. Então, obedeci e vim aqui para conversar um pouco com vocês. Vamos lá. Eu queria primeiro... Alô? Deu, funcionou, obrigado. Primeiro eu queria me apresentar... Não. Alô. Primeiro, queria me apresentar brevemente. Meu nome é Tiago, né? Acho que tem pessoal aqui que já me conhece. Eu trabalho no Estado faz 14 anos, fez mês passado. E eu entrei na Secretaria de Saúde, eu sou servidor da saúde. E desde que eu entrei, eu trabalho na área de compras e licitações. Já fiz pesquisa de preço, já fiz compra direta, um pouquinho só. Fui pregoeiro durante 1 ano e agora, nos últimos 5 anos, eu coordenava o núcleo de editais lá na saúde. No começo desse ano, os editais da saúde vieram para cá, aí eu fui convidado a vir junto para cá, para a CEA, para o projeto das compras. E então, estou desde o começo do ano no projeto e aqui eu não sou coordenador do núcleo, sou apenas mais um. Importante. Mas, enfim, então a gente já tem uma experiência um pouco grande nisso, né? E o que a gente encontrou nas compras centralizadas na CEA não é tão diferente do que a gente já tinha na saúde desde sempre. Então, eu dividi a nossa apresentação nesses tópicos, né? Primeiro, falar para vocês sobre o encerramento da fase interna e uma diferenciação que eu gosto de fazer, que é entre fase preparatória e fase interna. Não é oficial essa divisão, mas eu gosto de fazer, acalma o meu coração. E vou explicar para vocês por quê. Depois eu vou entrar efetivamente em alguns casos, alguns problemas que acontecem. Entendi, tem marcação aqui. Entrar em alguns problemas que acontecem na prática, efetivamente. E aí, para isso, eu separei o processo de editais em 2 momentos. O primeiro momento é quando a gente recebe da GEAD, e aí a gente faz um filtro para saber se aquele processo está apto a se fazer um edital. E o segundo momento é depois que a gente já fez o edital, e aí ele retorna da assessoria jurídica, né, da consultoria, e aí a gente tem algumas surpresinhas, algumas nem tanto. E no final eu vou falar para vocês porque que eu acho que vocês deviam, efetivamente, daqui a algum tempo, esquecer que existe esse núcleo de editais. Isso não é uma coisa ruim, eu acho que isso vai ser a prova que o nosso trabalho está funcionando. Então, vamos lá. O nosso núcleo de editais, apresentando brevemente, a Andréa já falou que ele é composto de 6 pessoas, né? Então, ele tem 6 integrantes, são eu e mais 5 meninas. Nesse ano, a gente já fez 810 editais de licitação. Na formação que a gente fez mês passado, esse slide estava dizendo que a gente tinha feito 600 e poucas. Então, a gente já coloca mais umas 100 e cacetada em um mês. É coisa pra caramba, eu acho, não sei se vocês acham, mas é bastante coisa. E, às vezes, eu fico me perguntando como é que a gente consegue fazer tanta coisa com um número de pessoas que não é tão grande assim, mas uma pessoa era bom, né? E acontece por quê? Primeiro porque a gente tem uma equipe que é bem eficiente, eu acho, né? E depois porque
a gente já recebe as coisas já muito bem azeitadas, pode ser melhor, mas já são bem preparadas. E também por causa de alguns atalhos que a gente foi construindo ao longo do tempo, desde lá do tempo da Secretaria de Saúde. Então, a nossa maior alegria de trabalhar no núcleo de editais é essa. Quando a gente recebe o processo, já está praticamente tudo resolvido, né? Vocês já brigaram bastante com o Ramiro, com a GEAD, né? Já se debateram lá e vocês resolveram tudo. Uma briga saudável, um conflito bom. Quando a gente trabalhava lá na saúde, não tinha esse intermediário que é a GEAD. Então, assim, muitas vezes eu tinha que dar a cara a tapa, brigar. Agora é ótimo, porque agora eu dou a cara do Ramiro a tapa, né? Então, muitas vezes ele está brigando. E quando eu recebo o negócio, eu fico lá só terceirizando a briga. Mas não é briga, são discussões importantes que precisam acontecer. E quando a gente devolve o processo para vocês, é porque realmente a gente já tem experiência que não vai para frente daquele jeito. E a pior parte do nosso núcleo é que o que chegou para a gente, que não foi resolvido antes, não dá mais para ir para frente. Tem que resolver ali. Porque depois que a gente publica uma licitação, que ela vai para a rua, aí o negócio é mais embaixo. Aí não é a gente brigando entre a gente e família aqui, né? Aí tem fornecedor, tem a controle externo e tal. Mas digo para vocês que quando chega na gente já está 92,5% bom já. Então, o que eu estava falando para vocês sobre por que eu considero que o NUED é fase interna, porque de fato né? O pregão não está público, a licitação não está pública, apesar de às vezes alguém ligar para a gente da rua e questionar sobre algum processo que não está publicado, mas enfim. Mas fase interna, porém não acho que deveria ser considerado fase preparatória. A gente deveria receber o negócio preparado, né? É óbvio que são tantas questões para se abordar que, tipo, vai passar alguma coisa. Assim como quando eu mando o processo lá para o pregão, a Luana vai falar depois com vocês, ela é pregoeira, acaba passando alguma coisa também. Mas quanto mais a gente for fortalecendo esses filtros intermediários, mais chance de sucesso, né? Então, efetivamente, entrando nos casos práticos, de quando a gente vai transpor os dados do termo de referência, do processo inteiro, na verdade, né, que é uma questão que eu vou abordar. Eu acho que tudo que a gente tem que colocar no edital deveria estar documentado no termo, mas às vezes esses dados vêm meio difusos no processo. Vamos conversar sobre isso já já. Então, a gente tem, obviamente, quando falta dados e a gente não consegue botar no edital, falta um prazo de entrega, falta uma condição de garantia. A questão sobre as regras para cotas de micro e pequena empresa, que é uma coisa que nas últimas semanas, meses, a gente tem tido algum ruído, né? E o negócio do regime de execução contratual, que é outra coisa que também está batendo. Justificativas. A Fran estava falando do princípio da motivação. Tudo tem que ter uma justificativa. Qualificação técnica, qualificação econômica, porque senão vai bater lá na COJUR, ou nas COJURes, né, porque a gente tem essa outra característica, a saúde tem uma análise própria, e eles vão pedir a justificativa. Então, se não justificar antes de chegar na gente, vai acabar tendo que justificar depois. Melhor que seja antes. Então, esse é um print, um processo que eu peguei, um termo de referência. Se alguém identificar em algum print desses um processo seu, do seu órgão, não fique ofendido. É tudo em prol de melhorar. E a gente estava aqui tratando de garantia e manutenção e assistência técnica. Bom, tem um tópico no termo de referência desse processo tratando da garantia. E aí me diz que o prazo de garantia é o estabelecido no Código de Defesa do Consumidor. Ele posso considerar que tem a informação da garantia aqui, né? Botaram no tópico, botaram na estrutura, mas é um dado incompleto.
Então, esses dados que são muito genéricos, e a falta de dados é a mesma coisa. No final das contas, para a gente elaborar o edital. Isso acontece com a qualificação técnica, principalmente também, que vem, né, costuma vir genérica em alguns casos. Vou mostrar para vocês depois. Então, a gente precisa de número, data. Eu quero 3 dias de garantia, eu quero 2 anos de garantia, eu quero que me entreguem 10 dias, eu quero qualificação técnica para comprar cadeira. Senão, a gente precisa, infelizmente, devolver o processo para o demandante, que foi o que aconteceu nesse caso. A gente devolveu, e aí ele voltou dizendo que queria 1 ano de garantia, e aí tudo certo. Quando a gente tem dados conflitantes, que é uma das coisas mais graves para mim, porque, pela característica do nosso sistema, isso mata a licitação. Um processo para comprar materiais elétricos, e aí a gente tinha, no termo de referência, eles estão pedindo uma lâmpada com potência máxima de 15 watts. E no WebLeak, o código lá que é atrelado a essa lâmpada está pedindo uma lâmpada de 16 watts. É uma diferença ridícula, é 1 watt para uma lâmpada, né? A gente convive com lâmpada, a gente sabe que 1 watt para uma lâmpada não faz diferença. Só que a gente licita lâmpada, a gente licita tomógrafo, a gente licita catéter, e aí eu não sei se 0035 para 0032 no catéter é uma diferença. Eu até sei que é. Mas então a gente precisa que os dados que venham nos termos de referência de vocês e no WebLeak sejam... Eles podem ser complementares, porque a descrição que tem no WebLeak a gente sabe que ela é bem curtinha. Mas eles não podem ser conflitantes jamais. Isso gera pedido de esclarecimento, gera pedido de impugnação. Então, a gente optou, nesse caso, por devolver o processo, até porque não era só essa questão da lâmpada que tinha outras questões a resolver. Talvez fosse só por isso, né, não devolveríamos. Depende, devolveríamos sim. Mas tem essa questão, assim, a gente precisa que os dados não entrem em conflito. E quando não funciona de vez em quando. É interessante que quando a gente cadastra no WebLeak, a gente tem muito problema com isso. Aí a gente vai cadastrar o item lâmpada. Aí você tem uma lâmpada de 16 watts, você tem uma lâmpada de 17 watts, uma lâmpada de 18 watts, enquanto poderia ter só uma lâmpada elétrica bulbo LED. E aí, na descrição, a gente vai dizer o watt, a cor, os lumens, tudo isso. Quando a gente, aí, às vezes, você tem 300 itens muito específicos e nenhum te atende. Aí você vai e ainda pede para cadastrar mais um. Isso é um problema que a gente precisa resolver bem rápido. Sim, também acho. A Cíntia vai... A Cíntia... Talvez ela ache diferente. A GEPLAC ela é responsável pelo cadastro de materiais e serviços, né? E aí o que a gente vem enfrentando assim de problema com cadastros muito genéricos é que quando você vai pesquisar o preço lá no painel de preços depois do material, tem preços completamente diferentes. Então, por exemplo, se você colocar tesoura lá, o mesmo código, tu vai encontrar uma tesoura de R$5 e uma tesoura de R$500. Então, esse que é o problema quando a gente deixa o descritivo muito genérico. Então, a gente tem com o Profisco agora um serviço de saneamento da base de dados, que aí é a contratação de uma empresa para correção da base de dados hoje, que a gente tem... Está muito tá suja o nosso cadastro hoje, né? A gente tem muitos itens genéricos, que aí tem essa questão do problema da precificação depois e também do acompanhamento daquele código, né? Daquele material, de ter um histórico de quantas lâmpadas que você comprou de 15 watts, né? Ou quantas lâmpadas que tu comprou de 16 watts. Se eu utilizar um código só para os dois, eu não vou ter esse histórico depois de consumo para apresentar para o próprio GGG quando ele solicita. Entendeu? Por isso que a gente não pode utilizar cadastros muito genéricos. E a orientação que a gente vem dando, claro,
quando tu não encontra o descritivo que você precisa ali no NUC, né, no cadastro de materiais, então encaminha para nós, para a GEPLAC, ali, o cadastro materiais@CEA, e solicita um código para aquele material e de preferência colocar o material específico, né, o que você precisa, colocar uma foto do que você está precisando mesmo, para a gente poder cadastrar isso o mais correto possível. É isso. Eu ia dizer, depois do que você falou, que eu concordo com você, mas agora, diante do que a Cíntia falou, eu também não tinha essa visão do quanto isso pode incomodar depois na contratação e tal. E como eu ia dizendo, então, a maior gravidade disso para mim é que, por causa da característica do nosso sistema, uma vez que você publique um dado conflitante e isso vire um pregão eletrônico, não há mais o que possa ser feito. Se alguém me questionasse a pregoeira lá na licitação, da diferença dessa descrição, a gente conseguia corrigir no edital, caso fosse uma lâmpada realmente de 16 watts, como está no Eblic, eu consigo arrumar meu edital e dizer, tá, não é 15, é 16. Agora, se falarem que não, o correto é o que está no edital e o errado é o que está no Eblic, não dá mais para arrumar. A gente perde o item, a gente tem que anular o item. Isso é grave. Numa licitação com um monte de itens, talvez fosse menos grave, mas ainda assim grave. E, às vezes, a gente enfrenta alguns casos de licitações de item único. Além do descritivo, tem a questão do grupo classe, né, dos materiais, que é onde as empresas estão cadastradas para poder adquirir as coisas. A gente estava fazendo essa semana que foi cadastrado no grupo classe errado. Era para ser equipamento de aviação e foi cadastrado como equipamento médico hospitalar. Porque ele era dúbio, era um equipamento médico para se usar no avião. A gente não tem o que fazer, a gente vai precisar anular essa licitação a princípio, porque não dá mais para mudar isso depois da licitação publicada e tal. Então a gente tem que ter muito cuidado quando a gente for cadastrar as coisas no Eblic, porque é uma das poucas ações irreversíveis que a gente tem nas licitações. Oi? Por isso a importância de, quando for solicitar o código lá para o NUC, para especificar o mais... Alô? Às vezes especificar... Sim. Isso, e no descritivo do item, nesse específico, ele dava a entender que era uma coisa médica hospitalar. Era maca. Mas quando você pega o processo inteiro e começa a destrinchar, aí você começa a ver que, na verdade, eles querem equipar uma aeronave. Mas é difícil. Quando enviaram o pedido, só colocaram no e-mail. Uhum. Aí não passaram o número do processo, né? Então é bom, assim, quanto mais informação, melhor, né? Claro. Continuando. Nossa, é muito pequenininho, desculpa. Mas a questão do loteamento dos itens. Na hora que a gente vai fazer o edital, a gente tem que definir se isso vai ser licitado por lote, vai ser licitado por item. E aí a gente precisa que essa informação venha explícita. Esse é um caso específico da saúde, né? A gente faz bastante pregão para a saúde de serviço de reabilitação, fisioterapia,
fonoaudiologia e por aí vai. Ali na esquerda, eu sei que vocês não estão conseguindo enxergar nada, mas é uma tela do sistema específico que a saúde usa, que chama SCCD, e aí foi definido que essa licitação ia ser feita em lote único. Como eu trabalhei um tempinho lá, né, inclusive a gente ajudou a desenvolver esses editais desse tema aqui de reabilitação, e a gente ajudou também a fazer a integração entre o sistema SCCD e o WebLeak, a gente sabe como funciona. Eu sabia que isso aqui não era uma licitação em lote único. Aí eu devolvi para a saúde, prontamente eles me responderam e falaram, realmente, não é um lote único. Mas é um outro caso. Se a gente, por acaso, tivesse feito esse loteamento erroneamente e mandado licitar, era caso de perder a licitação inteira também. Uma vez publicada, eu não consigo mais alterar o loteamento das coisas. Nesse caso específico da saúde, eu fiquei com uma dúvida, que eu espero que o pessoal da saúde me responda, se não hoje, depois, porque eu poderia... Vocês colocaram que o lote era único no SCCD, mas no termo de referência vocês colocaram o loteamento correto. Eu poderia simplesmente ignorar o SCCD e fazer o loteamento correto. Só que eu não tenho convicção se na hora que isso volta para o SCCD, com loteamento diferente, se isso dá problema ou não, sabe? Dá? Obrigado. Então, vou continuar devolvendo isso acontecer de novo. Mas eu imaginei, porque né, lá é tudo muito amarrado, então ia voltar um monte de lote, só que ia chegar lá era um lote só. Então, obrigado pela informação. A outra questão que a gente encontra bastante, e isso vai até ao encontro desse negócio do Corpo de Bombeiros que a gente está falando, é as informações muito difusas no processo. Então, isso aqui era o descritivo de um serviço de jardinagem. É o serviço de jardinagem do centro administrativo. Esse era o descritivo. Vocês já foram lá, claro. Vocês já viram o tamanho daquilo, vocês já viram o tanto de árvore que tem lá. Eu achei o descritivo que estava no termo de referência, que é esse aí, um bocado sucinto. E olha que eu adoro ser sucinto, mas assim, estava bastante. Aí o que acontece? Aí eu fui, estava olhando o resto do processo, e aí lá, em outro lugar do processo, existia o descritivo do serviço completo. Era bem bonito, tinham as árvores, nome científico, nome popular. Estava no anexo, né? Não era um anexo do TR, que é uma outra questão. Ele estava muito antes do TR, lá no começo do processo. Tinha tudo, de quanto tempo tinha que cortar as árvores, podar e tal. Até o nome das plantas, as frutas que a gente pode colher lá, tem goiabeira e tal. Enfim, bem bonito, mas não estava no TR. E o TR, que é outra questão importante, não fazia em nenhum momento referência a esse documento. Né? Porque se a gente está no TR lá, analisando o TR, ele fala, tem o anexo X que vai dizer, né, o serviço. Ok, mas não tinha. É a obrigação do núcleo de editais analisar o processo inteiro e, eventualmente, pegar esses dados difusos e transpor para os editais. Voltando ali na questão de lotes, sim. Quando a gente diz, precisa ser por lotes, o órgão demandante que diz quais são os itens que vão em cada lote, aí a gente cria um campo ou bota um anexo para separar os itens? Porque é uma decisão eminentemente técnica, né? Eu não sei o que tem que ser junto e o que tem que ser separado. Em alguns casos a gente sabe por experiência, mas a gente pegou esses dias, inclusive, outro exemplo, do Corpo de Bombeiros também, que era de uniformes para os bombeiros comunitários. E aí eles tratavam o cinto do bombeiro e a fivela como um conjunto. Eles escreveram isso explicitamente. Mas no loteamento que eles fizeram o termo de referência, eles colocaram em itens separados. Aí ficamos lá na dúvida. É um lote só, o cinto é fivela, não é, tal. Aí a gente precisou questionar o Corpo de Bombeiros. Eles falaram que não.
Eu não me convenci, mas quem usa o cinto e a fivela são eles, né? Não posso falar isso semana que vem, que a gente vai lá, eles vão bater em mim. Complementando também, teve uma situação, nós adquirimos gás de LP, né, gás de cozinha, e o órgão demandou com uma separação de 28, 30 lotes, porém no pedido de aquisição só tinha 2 itens. Então não existe a possibilidade da gente conseguir fazer o loteamento, sendo que tem 38 lotes com 2 itens cada um, 28 ou 30 lotes, e o pedido de aquisição que foi colocado no WebLeak somava todos esses quantitativos, mas eram apenas 2 itens. Então a gente fica impossibilitado de montar, e aí o processo acaba retornando para ajustes. Só que essa questão do pedido de aquisição separado por lote, quando a compra é feita diretamente, né, só pelo órgão, tá? Quando a compra é feita compartilhada lá pela GEPLAC, que é compra de vários órgãos juntos, né? O pedido de aquisição é único, e aí a GEPLAC, lá na hora que faz a requisição do WebLeak, que vai fazer a separação por lote. Tá? Então, são processos diferentes, né? Quando o órgão faz separado ou quando o órgão faz a questão da compra centralizada, compartilhada lá pela GEPLAC. Certo. Outra coisa importante referente ao loteamento também, não sei se já foi falado aqui em algum momento, também é necessário justificar. Se você junta mais de uma coisa em lote, você tem que dizer o porquê, porque senão a gente vai perguntar para vocês, e se eu não perguntar, o jurídico vai perguntar para vocês. Não, a gente falou sim, senão o Thiago briga comigo. É, importantíssimo. Então, como eu estava falando para vocês, fora do termo de referência e sem nenhuma referência a esse documento, tinha o descritivo completo do serviço de jardinagem lá. A gente acabou anexando no edital, isso não causa devolução do edital, mas isso torna o nosso trabalho bastante mais árduo, né? Como falei para vocês, a gente fez 800 e poucos processos esse ano. Quanto mais eles vierem azeitados, né, menos a gente precisa se preocupar com ficar arrumando o processo, e dá para se preocupar com questões mais importantes, tal, que podem vir a causar anulações, impugnações. Aí, isso não tem um exemplo prático, mas é isso que eu estava falando para vocês, sobre o edital e o termo de referência não falarem a mesma língua, eles não se encaixarem exatamente. A gente tem os nossos modelos de editais, que estão disponíveis lá, e eles têm uma estrutura de tópicos já muito consolidada, e a gente recebe termos de diversos demandantes. Geralmente seguem o modelo que o projeto manda para vocês, nem sempre seguem, então a gente tem muitas vezes que fazer esse trabalho de ficar encaixando os tópicos do termo de referência com o que a gente realmente acha que é importante transpor para o edital, e isso acaba tomando um tempo grande da gente. E aí teve a nossa experiência, de novo, lá na saúde, que não é melhor ou pior do que ninguém. O negócio é porque, como a gente estava lá há muito tempo, a gente conseguiu construir coisas que eu espero que a gente consiga construir com todo mundo. A gente teve um momento que a gente sentou e foi azeitando essas coisas, o termo com o edital, e isso é uma coisa que facilita muito. Então, assim, muitos dos editais que vêm de lá, eu vou mostrar depois uma estatística para vocês, a gente acaba fazendo com mais velocidade do que os outros. Aí nós temos o segundo momento, que é quando o processo volta do jurídico, né? Eu acho que, não sei se vocês ficam acompanhando os processos de vocês, eu acho que tem um momento quando a gente bota o edital lá, a gente manda o edital para frente, eu acho que vocês devem sentir um certo alívio, assim, legal, o negócio foi, o negócio está indo. Aí, o que acontece? Aí o processo volta para mim com o apontamento do jurídico, eu devolvo para vocês. Aí vocês devem ter um bocado de raiva. Mas nesse caso eu sou mais o mensageiro do que, então não é bom matar o mensageiro. Mas o que eu acho interessante dessas devoluções do jurídico é que
são coisas bem pontuais, bem repetitivas, e eu acho que elas podem ser resolvidas facilmente, mais ou menos. E uma vez que elas forem resolvidas, a gente elimina esse problema. Eu fiz, então, um levantamento rápido da nossa segunda quinzena de outubro. Eu queria fazer um recorte maior, mas eu tinha que entrar em processo por processo, olhar todos os motivos que causaram devolução. Então, eu fiz um recorte menor. Mas os números são fidedignos. Eu já fiz recortes maiores e os motivos das devoluções, a estatística, o número é o mesmo. Então, eu analisei 48 processos nessas 2 semanas. 19 processos foram devolvidos. Eu precisei devolver para vocês depois que ele voltou do jurídico. Dá quase 40%. E a média de tempo, eu mando para vocês, a média de tempo para isso voltar para mim arrumado e eu conseguir licitar são 2 dias, 2,08. Aí eu pergunto para vocês se vocês acham que 2 dias para arrumar um processo é um tempo muito ruim, é bom. Eu acho que é um tempo que não precisava existir. Então, assim, a gente não precisava ter esses 2 dias. A gente já tem uma licitação, já leva quanto tempo em geral? Ramiro, Andréia? 60 dias. Então podia ser 58. Né? Às vezes pode fazer uma diferença. Não são 60, gente? Não sei. Tá. O importante é que o que vocês dizem que é no coração de vocês pode tirar 2, que é esse tempo aqui. Então, assim, os top motivos... Os top não, na verdade são todos. Eu elenquei todos os motivos que geraram devolução nesses processos. E aí, nunca foge disso, tá? Qualificação técnica é sempre o top. O negócio do regime de execução, né? Vamos conversar, é importante. Esse começou a aparecer mais recentemente, que é a justificativa dos índices contábeis. Quando pede, sabe aqueles cálculos de... eles pedem lá os cálculos de... liquidez, solvência e tal. Essas coisas. Ultimamente tem pedido muito a justificativa disso. Até porque eu tenho identificado informalmente que eu acho que isso talvez não esteja sendo muito ponderado, esteja sendo pedido meio que a Deus dará como uma coisa genérica, assim, vamos pedir. E eu acho que isso serve para casos muito específicos, pedir qualificação contábil, tá? Mas vamos conversar. É aquilo que a gente comentou ontem também sobre o termo de referência, né? Isso é uma exigência que pode restringir a competitividade. Então, para isso, o jurídico vai pedir justificativa. A gente tem que pensar que tudo que a gente pode restringir, o jurídico vai cobrar uma justificativa do porquê. E a análise é pela área técnica. Pesquisa de preços, clássico, né? E aí, motivos menores, critério de recebimento, alguma falta de termo de garantia, justificativa de indicação de marcas. Mas se a gente conseguisse eliminar pelo menos esses 4 primeiros motivos ali, ou até os 3, eu acho que isso ia dar um ganho impressionante no nosso trabalho como um todo, né? Sobre a qualificação técnica, especificamente, que eu acho que é o pior motivo, eu acho que talvez um dos mais fáceis de ser resolvido, como o Ramiro estava falando, em que pese a gente sempre, né, quando a gente está falando de licitação, sempre ter aquele negócio de não querer restringir, fugir da restrição da competitividade. Acho que a gente tem que ter claro que quando a gente pede uma qualificação econômica, qualificação técnica, o que a gente está fazendo efetivamente é restringir a competitividade. Porque se você não bota qualificação nenhuma, 100% dos licitantes vão aparecer e participar. Quanto mais qualificação você coloca, menos % dos licitantes vão aparecer.
Mas isso não é necessariamente ruim. Você está limitando a competitividade para tirar os maus licitantes da parada. Então, a primeira coisa, eu acho que é ponderar a necessidade. Nem todo processo precisa de qualificação técnica. Sobretudo os processos de aquisição de materiais. Então, você vai comprar a caneta, não sei se você precisa de qualificação, se você tem uma boa especificação disso. Inclusive, o jurídico pede para que, quando não se peça qualificação, também se justifique. Por que não estou pedindo? Ela não pode ser genérica, e eu vou mostrar um exemplo para vocês do que é uma qualificação genérica. Tem que ter as parcelas de maior relevância, isso tudo está na lei, né? O quantitativo tem que ser limitado a 50% do que a gente está pedindo. Tem a questão do limite de tempo da qualificação para serviços contínuos, que tem pegado muito. Sobre uma qualificação técnica genérica. Vocês deem uma olhada nessa qualificação e vocês digam para mim, se vocês puderem, é uma qualificação técnica referente a um processo para comprar ou contratar o quê? Porque eu estou pedindo o fornecimento de bens similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior. Legal. Do quê? Então, acho que uma boa qualificação técnica começa quando a gente lê a qualificação técnica, só ela, e a gente consegue identificar o que a gente está comprando. Que não era o caso aqui, e muitas vezes acaba não sendo o caso, e isso suscita muita devolução do jurídico mesmo. A gente acaba tendo que devolver para que vocês coloquem, né? Nesse caso, não sei. Esse caso era uma locação de veículo, inclusive, que nem sei se era necessário qualificação técnica. E aí eles ainda pediram 100% de quantitativo, que é outra coisa que é vetado pela lei. A gente tem que pedir até 50%. Então, por favor, a qualificação técnica deve ser bem detalhada quando necessária. O negócio do prazo, isso tem acontecido um pouco com a saúde, tá, meninas? Eles começaram a apontar sobre o período que pode ser pedido. E aí a lei diz que a gente não pode pedir, a administração, um atestado que seja superior a 3 anos. Eu não posso pedir para a empresa X me dar um atestado que ela prestou aquele serviço por 4 anos. Só que entenderam um pouco diferente e entenderam que a gente não pode pedir que a empresa, tem que vetar que a empresa apresente uma qualificação maior. Tipo, a empresa não pode me apresentar um atestado que ela prestou serviço por 5 anos. Ela pode. Entendeu? Ela não pode. A gente é que não pode exigir, mas se ela tiver um atestado lá que ela prestou um negócio por 20 anos, a gente não pode vetar isso. E aí tem sido pedido que a empresa não pode apresentar o atestado superior. Eu tenho devolvido para vocês. Eu não sei se eu me fiz compreender nessa questão. Então, eu tenho devolvido alguns processos por causa disso. Nem espero o jurídico me questionar. Eu tenho devolvido quando eu identifico, porque eu sei que é uma questão que não vai passar lá. O regime de execução e a forma de fornecimento, que é uma confusão minha com o Ramiro, né, Ramiro? A gente precisa colocar isso no termo de referência, é uma exigência da lei. Só que realmente, quando a gente vai olhar regime de execução, fica uma coisa confusa, porque eles falam de empreitada por preço unitário, empreitada por preço global. Parece que a gente está falando de obra, mas não é. A gente está falando de serviço também. E aí a gente acaba que quem faz o termo acaba ficando confuso, ou não coloca, ou coloca uma coisa que não está de acordo com a lei. E isso não passa nem na COJUR, de jeito nenhum, se não tiver essa informação. A gente precisa que tenha um tópico específico dentro dos termos de referência e ele tenha que ser preenchido com essa informação. Então, preciso que vocês cuidem disso também. Aí,
isso gera muita dúvida. Geralmente eu mando de volta pedindo regime de execução, dá 2 minutos, toco meu telefone, alguém quer saber que raio é isso de regime de execução. E aí, como é difícil explicar também, porque é confuso, às vezes eu não consigo explicar e tal, mas eu acho que para os nossos serviços e para as nossas compras, isso se resume a esses dois tipos, que é empreitada por preço global. Tipo, vou fazer a manutenção de um equipamento corretiva. Eu vou arrumar equipamento, a gente vai pagar e acabou a história, é uma empreitada por preço global. Nós vamos fazer um serviço de fisioterapia, que vai ser prestado, né, 4 vezes por semana, 2 anos seguidos. Então, é uma empreitada por preço unitário. Eu vou chegar ali no final do mês, vou ver quantas sessões de fisioterapia realmente foram feitas, vou medir e vou pagar. Então, a gente não vai fugir desses dois. Vamos lá, caminhando para o final. Isso tem sido muito recorrente, sobretudo lá na Cojur da Saúde, né? Que não sei se vocês sabem, a gente tem essa pequena distorção que a gente vai ter que resolver, né? A gente tem uma Cojur analisando os processos lá na saúde e outra Cojur analisando os demais processos. Isso é uma dor de cabeça sem fim, né? É enlouquecedor, a gente tem que atender a 2 procuradores, sendo... Eles até assim, eles se conversam, a gente vê claramente que quando um começa a pedir uma coisa, outro pede outra, mas esse gap entre eles conversarem, a gente... Nossa! Mas isso vai ser resolvido com os pareceres referenciais, né? Eu acho. Isso aqui específico, o Dr. Rafael tem cobrado lá na saúde, né? Ele quer porque quer que vocês não só coloquem orçamento, mas vocês contem por que vocês escolheram a empresa do Zé e não a do João para pedir orçamento. É um dispositivo da lei, então ele não está errado. Só que os processos voltam a rodo por causa disso. Minha singela sugestão, por favor, coloquem no termo de referência antes já. Nós escolhemos essas empresas por isso. Porque daí isso vai evitar uma volta, né? E como eu mostrei ali, é um dos motivos... Quando eu botei ali que um dos motivos top era pesquisa de preços, especificamente da saúde, não é a pesquisa de preços, a feitura. É isso, é a justificativa. Então, isso eliminaria uma questão. Só um adendo, por isso que ontem, sobre a pesquisa de preço, eu e a Rafaela, a gente comentou que é importante que a gente demonstre todos os fornecedores que foram consultados e relacione aqueles que não responderam. Assim a gente evita esse tipo de questionamento também, porque daí a gente demonstra que tem um mailing robusto, nós não selecionamos determinados fornecedores, e sim todos aqueles que a gente tinha conhecimento, e aqueles que nos responderam foram ali para a estimativa. Os que não responderam estão relacionados na instrução de pesquisa de preço. Correto. Então, caminhando para o final mesmo, isso aqui não estava na outra formação que a gente fez, porque na outra eu sabia que não ia ter o pessoal da SES, mas vai ser bom, é bom para a SES isso aqui. Aqui eu coloquei, mas é justamente para mostrar como que a conversa contínua entre os setores de licitação e de planejamento acaba, no final das contas, facilitando pra caramba o processo inteiro. Essa é uma análise dos processos das mesmas, 2 últimas semanas de outubro, mas eu excluí todos os processos da saúde desse rolê. Então, nós temos ali 14 processos. Outra característica, quase todos os processos são dos queridos da saúde. 14 processos que não são da SES, sendo que eu tive que devolver, isso na volta do jurídico, eu tive que devolver 12. Também conhecido como todos, Então foram 85%. Por causa desses mesmos motivos, qualificação, tal, vou mostrar para vocês. E aí a média de tempo para o ajuste desses processos foi de 5,21 dias. Quando a gente pega só os processos da saúde, foram 34 analisados e 7 devolvidos.
cai para 20%. E a média de devolução ali, 0,79. Mas assim, vocês estão sorrindo ali, mas vocês não são especiais. É isso. A gente teve mais tempo para trabalhar junto, né? E sim, ralamos juntos. Então agora a gente queria ralar com vocês, vocês outros. Vamos ralar juntos. Talvez o Ramiro mais do que eu, porque agora tem essa instância, né, intermediária e tal. Rala, Ramiro. Então a gente tem condições de diminuir muito esses números de devolução de processos, o tempo, mesmo quando a gente tem que devolver. É óbvio que a gente sempre vai precisar devolver algo, mas o tempo, isso pode ser melhorado muito. O projeto é relativamente novo, né? A gente não está 1 ano ainda nessa. E como eu falei para vocês, eu estava 14 lá no outro lugar. Então, levamos algum tempo para conseguir chegar num ponto que ainda não é o ponto ótimo, mas já é se aproximando. E aí, por fim, eu queria dizer para vocês, né, por que vocês tinham que não me esquecer o núcleo de editais, né? Mas é por tudo isso que a gente estava conversando. O nosso núcleo, ele é muito mais uma estrada. E a gente só lembra da estrada quando está esburacada e quebra o nosso carro, ou quando está engarrafada. E é impressionante. A minha gerente querida ali, ela me chama quando dá AM ou quando tem fila de processo. Mas é o normal. A gente pega uma documentação, junta isso no texto do edital e manda para frente. Então, quanto mais a gente conseguir eliminar essas questões que são recorrentes, são as mesmas, são fáceis de ser eliminadas, a gente vai esquecendo do núcleo de editais. Eu já tive essa experiência também lá na saúde. Chegou um momento que ninguém dava bola para mim. Eu ficava lá achando que, né, ninguém gosta mais de mim. Mas não, assim, é que ninguém estava precisando mais tanto. Ô, Tiago. Oi, querido. Vamos falar um pouquinho do Ramiro. Tô demitido? Apesar do Ramiro dizer para vocês que deve-se utilizar um termo de referência sempre novo, né, sem nada de escrito, a gente sabe que a ideia nunca acontece desse jeito, né? Mas importante, assim, já que estão utilizando o mesmo termo de referência, às vezes os ajustes são tantos processos, né, que passam, que têm que ser ajustados. É interessante a gente mudar nos nossos modelos mesmo, lá aquilo que já foi solicitado, né, para que a gente posteriormente, se tiver que utilizar aquele mesmo modelo, não venha com o mesmo erro, né, ou com a mesma solicitação que foi feita dali. Sim, certo? O que a Andréia está falando é que o apontamento do jurídico, ele também tem que servir como uma retroalimentação para os termos de referências de vocês. Pô, se estão dizendo que essa qualificação técnica que foi escrita, ela não atende, não dá para fazer uma outra igual, né? Tinha a frase famosa do Einstein lá sobre fazer as mesmas coisas e obter os mesmos resultados. Mas não precisa ser nenhum Einstein para entender isso, né, gente? É isso. Eu não sei como é que é o esquema de alteração de termos, se isso envolve muita burocracia. A Célia quer falar? Oi, a gente começou a disponibilizar no site da secretaria. E aí todo mundo acessa, né? Quem precisa fazer os documentos já estão com os documentos, os modelos sempre atualizados. A gente no início, primeiro semestre, a gente teve bastante confusão, né? Cada 15 minutos mudava o modelo. Agora a gente conseguiu ter um pouco mais de estabilidade. Mas como assim? Todo mundo edita? Mas como é que acontece essa alteração? Não, a DPGC. Cada núcleo faz o seu modelo e disponibiliza no site. Entendi. E daí as unidades conseguem acessar. Ah, entendi. Na apresentação de ontem eu coloquei o link do site da saúde, que contém lá os termos de referência de cada núcleo, né? Inclusive sugeri também
que eu vou repetir porque eu não consigo não falar sobre isso. Utilizem os modelos que estão disponibilizados nesses portais. Sempre. O que vocês já fizeram em trabalhos anteriores, em contratações anteriores, utilizem esse material como referência. Assim a gente evita que alguma informação que esteja lá, alguma menção sobre qualquer coisa, algo que confunda o processo, cause uma confusão na licitação e até mesmo a interrupção dela. Então, sempre partam do modelo que não tem preenchimento e que está disponível no portal. É isso, gente. E a outra coisa importante é a comunicação constante entre a gente, né? Porque às vezes a gente fica lá aquartelado na nossa mesa lá atrás do computador e desenvolvendo o processo e tal, mas às vezes conversar resolve bastante. Então, como eu disse aqui, espero que cada vez mais vocês esqueçam o núcleo de editais. Espero que vocês não precisem de mim, mas se precisarem, eu estou sempre à disposição para conversar. Tem aqui meus contatos. E eu queria agradecer pela atenção e a gente se vê em breve.